Bom dia, Ti. Tudo bem? Bom dia, embaixadoras. Bom dia para todo mundo. Deus abençoe nosso dia. Que a paz do Senhor Jesus esteja na nossa vida, no nosso coração, na nossa alma. E que nós possamos dar muitos frutos, né? Para o reino e continuar abençoando as pessoas ao nosso redor. Eu estava aqui um pouquinho antes de iniciar, eu tava aqui orando, né, falando, Senhor, eu quero glorificar o teu nome, né? E em cada série do Emagreça com a Bíblia, eu quero trazer algo diferente, quero trazer algo do Senhor. E o Senhor colocou algo bem assim, impactante, na verdade, no meu coração. Sobre principalmente esse seminário que a gente fez, né? Acho que a Adri já entrou aqui. Esse seminário que a gente fez. E o Senhor colocou algo bem assim. Como que eu vou dizer? Algo específico no meu coração, né? Sobre abençoar as próximas gerações. Muitas vezes nós perdemos muito porque a gente não sabe como fazer isso, né? E depois eu vou ligar para a Adri e eu vou conversar com ela o que Deus colocou no meu coração. E se ela topar, nós vamos dar uma. Não fazer igual a gente fez lá na igreja, mas passar o que a gente aprendeu nessa série agora do Emagreça com a Bíblia. A gente fazer aí um intensivão aí eu já fiz os temas aqui. A Adri já escreveu amém aqui, gente. Vai ser benção, hein? E a gente fazer um planejamento, né? De passar, né? Pelo menos os conceitos, né? Para que outras pessoas também que ainda não conseguiram. E isso não é para que. Isso é já um impulso para vocês depois fazerem, tá? Quem tá aqui no Japão, fazer ali na igreja lá em Toyohashi, o ano que vem vai ter. E quem tá no Brasil, ir procurar aí no Brasil para fazer também o seminário, porque é muito importante você tá ali com os fundadores, né? Eu acho que isso é muito abençoador. Mas nós também que aprendemos, né? Nós também que fizemos, nós podemos passar alguns conceitos para vocês irem também abençoando, né? As suas famílias, as gerações, né? Então, isso foi o que o Senhor colocou no meu coração. Mas vamos estar em oração. Vou conversar com a Adri direitinho para ver como que a gente pode fazer isso, né? Seria online mesmo. A gente dividiria em umas 4 sessões, então seria aí 4 dias. A gente teria que escolher os dias, né? E quem já tiver interesse em participar, coloca aqui, Angelita. Eu tenho interesse nesse tema de abençoar gerações. Eu tenho interesse, pode colocar meu nome aí, pode garantir minha vaga. Amém? Ó, a Nia já tá garantindo aqui a vaga dela. Eu tenho interesse. Amém? Então, se você, né, tem interesse nesse tema de saber, né, sobre como você pode abençoar a sua casa, a sua família, as gerações, quais são os períodos que você pode fazer isso, né? Quais são as bênçãos que são liberadas, como fazer, né? Então, nós vamos estar, né, fazendo aí. Em nome de Jesus, vamos trazer, né, esse conceito geral, né, para que o Senhor abençoe as famílias. A família é um projeto que está no coração de Deus, né? E depois também a gente pode até ver aqui com o nosso pastor, o nosso pastor ali da igreja de Toyohashi, se tem disponibilizado gravado, né, Adri? Acho que a Adri já viu isso, que acho que não tem, né? Mas poderíamos ver algo com ele. A Lohana caiu, a Lohana tá indo viajar para São Paulo, gente. Continue orando por ela. Acho que não vai dar pra ela ficar hoje. Mas que Deus aguarde, né? Ela tá indo hoje de novo para São Paulo. Então, é outra vitória que a gente tá
né, Lô? Acho que não sei se você vai conseguir ouvir, né? Porque você tá na estrada, mas é, fique aí até você conseguir, que Deus vai te fortalecer, filha. Então, amém? Então, partindo dessa introdução, nós vamos fazer direitinho e depois a gente passa aqui para vocês. Mas seria muito bom se todas vocês pudessem participar. A tia me escreveu aqui, ó, eu tenho interesse. O seminário pode ser feito mesmo por quem faz parte de outra denominação? Pode. Lá é aberto para todas as denominações. Quem quiser fazer, pode fazer. E é muito bom, Ti. É muito bom mesmo. Eu super recomendo. E a Adri, ela já fez mais vezes do que eu, porque a Adri já tá nessa igreja que a gente congrega, a Adri já tá mais tempo do que eu. E a Adri, na verdade, a Adri foi o instrumento que Deus usou, né? Ela falando lá no grupo vamos participar, dando força lá para os irmãos. Então, foi algo assim que tocou para eu ir. Aí, como eu soube que ela ia, eu fiquei assim, mais desejosa de ir, né? Então, mas nós vamos ver como nós podemos fazer para levar essa bênção, né, para mais pessoas, né, para que outras pessoas também saibam desses conceitos, né, mas a gente super indica o seminário mesmo, né, então acho que todo ano a igreja abre, o ano que vem vai abrir de novo para fazer, aí a gente vai avisando vocês aqui quando tiver, né, ali na igreja de Toyohashi, para vocês fazerem presencial, tá bom? Presencial. Mas a gente já vai dando uma palhinha e a gente vai já colocando em prática, né? Essas bênçãos que a gente abençoa os nossos filhos, a gente abençoa a nossa família. E muitas vezes, por não sabermos, né, como abençoar, a gente acaba. Eu identifiquei várias coisas na minha vida que eu acabando, ao invés de abençoar, eu acabava causando maldição, né? A crítica, ela causa muita maldição, a apontar ali, né? Você, ao invés de você reforçar os acertos, a gente tem a tendência de apontar os erros, né? Então, assim, isso, na verdade, é uma maldição, né? Nós precisamos realmente abençoar, usar as nossas bocas como fonte de bênção, né? E a gente vai aprendendo a identificar isso, que muitas coisas a gente faz, né? Sem perceber, sem saber como a gente está fazendo, tá bom? Então, vamos orar para a gente entrar aqui no nosso capítulo 2 de Gênesis. Glória a Deus por isso. Então, vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós te louvamos, te engrandecemos, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor é o nosso Pai, que escolheu nós como filhas amadas do Senhor. E o Senhor tem nos ensinado tanto, Pai, através da sua palavra. O Senhor tem depositado tanto em nossos corações. O Senhor tem feito grandes coisas nas nossas vidas. O Senhor tem nos posicionado, o Senhor tem nos firmado, o Senhor tem avivado a nossa alma através da sua palavra. Obrigado, Pai, por ter colocado esse comprometimento no nosso coração. Obrigado porque a tua palavra é tão viva, tão eficaz e tem causado tanto impacto na nossa vida. Tem nos dado o gostinho de querer mais todos os dias. E é esse o efeito que a sua palavra faz quando ela é pregada, quando ela é estudada com fidelidade. Nos dá desejo, nos dá vontade de estar cada vez mais perto do Senhor. Obrigado por esse relógio de oração que o Senhor estabeleceu aqui neste grupo, Pai, onde tantas mulheres estão se posicionando e estão recebendo do Senhor. Ah, Pai, quão maravilhosa é a tua graça, quão grande é a tua soberania, quão grande é o teu poder, quão grandes são os seus planos que o Senhor quer revelar para nós.
e nós estamos desfrutando deles, porque a cada dia que nós nos aproximamos do Senhor, o Senhor também se aproxima de nós. A cada dia que nós aprendemos mais a tua palavra, mais o Senhor deposita em nós fé, confiança, sabedoria, conhecimento, dons. O Senhor tem distribuído dons, nós temos testemunhado as irmãs que têm falado aqui sobre os dons. Dons de cura, dons de exortação, dons. Pai, o Senhor promoveu aqui um teste que nós sabemos que não é 100%, mas nos ajuda a identificar. Eu sei que todas essas habilidades, Pai, que o Senhor tem desenvolvido nos homens, é a graça do Senhor, porque tudo vem de Ti, tudo pertence ao Senhor. Então, todas essas ferramentas que têm chegado às nossas mãos, Pai, nós sabemos que vem do Senhor, porque o Senhor é quem dá a habilidade, o Senhor é quem distribui os dons, o Senhor é quem distribui os talentos, e nós somos gratas, Pai, gratas ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito aqui nesse grupo, por cada mulher que o Senhor tem trazido e que tem posicionado. Nós estamos desfrutando de grande bênção e nós cremos que o ano de 2025 tem muito mais para nós. O Senhor tem planos incríveis, planos maravilhosos para as nossas vidas e nós queremos descobrir. Nós pedimos ao Teu Espírito Santo que nos revele, pedimos ao Teu Espírito Santo que nos capacite, pedimos ao Teu Espírito Santo que nos dê cada dia mais força, mais firmeza. Pai, em nome de Jesus, a cada dia, Pai, revela o Teu plano, o Teu propósito para nós. Que a nossa mente tenha clareza, que saia toda confusão, que saia toda ansiedade, que saia toda escuridão, que como nós estamos aprendendo aqui, que o Senhor jogue luz, como o Senhor jogou luz ali, apenas pela Tua palavra, a Tua palavra poderosa, onde o Senhor disse, haja luz. Que haja luz, Pai, em todas as áreas da nossa vida que ainda estão encobertas, que ainda estão paralisadas, que ainda estão, Pai, sem frutificar. Nós queremos colocar todas as áreas da nossa vida aqui para ser cheias da Tua presença, cheias do Teu Espírito Santo, cheias da Tua palavra, que da nossa boca saia palavras de bênção, saia palavras que geram vida na vida das pessoas. Que as palavras torpes sejam eliminadas dos nossos lábios e que nós possamos usar as nossas bocas para abençoar. Em nome de Jesus, Pai, ensina-nos o que o Senhor quer nos ensinar hoje. Coloque nos nossos coração ali o seu propósito, Pai, e que o Teu Espírito venha iluminar o nosso entendimento, porque nós sabemos que o Deus desse século tem cegado o entendimento, mas nós temos a ajuda do Espírito Santo de Deus, que nos ajuda a entender, que nos ajuda a conhecer, que ajuda a compreender. Então nós pedimos a Tua iluminação, Espírito Santo. Ilumina as áreas da nossa mente que estão cauterizadas pelo inferno, que caia por terra agora no nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, todos os planos do inimigo para a nossa vida, nossa família, nossos filhos, nosso trabalho, a nossa sociedade, o nosso país, o nosso governo, todos os planos deles sejam dissipados agora, em nome de Jesus. O Senhor sabe os planos que Ele tem feito. Então hoje, Satanás, mais uma vez você está derrotado, porque nós entramos na presença do nosso Pai, que já te derrotou, no nosso Jesus, que já te derrotou na cruz do Calvário. E mais uma vez, todos os seus planos estão dissipados, estão destruídos, estão paralisados em nome de Jesus. Você não toca na nossa vida, você não toca na nossa família, você não toca nos nossos filhos, você não toca nos projetos que o Senhor tem para nós, porque nós estamos posicionadas, resistindo a você. Nós estamos nos submetendo a Deus, nós estamos resistindo a você, Satanás, e você
foge de nós, porque na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, não tem vez para você. A nossa casa está sob gestão do nosso Jesus. E é nessa força, nessa fé que nós cremos. E você tem medo de nós, você foge de nós, porque nós estamos posicionadas em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas irmãs? Só pelo fato de você estar aqui nessa oração, todos os planos hoje do inferno para sua casa, para sua família, para o seu país que você está aqui representando, todas essas coisas foram dissipadas agora por causa da tua presença aqui em oração comigo. Você tem noção do impacto que isso já fez no mundo espiritual? Se você não tinha noção, agora você já vai ter. Eu tenho absoluta certeza que um dia nós iremos saber do impacto da nossa oração no mundo espiritual. Eu tenho absoluta certeza disso, eu creio nisso. E se você também crê, minha irmã, cada vez que você se posiciona e que você declara que você está se submetendo a Deus e resistindo ao inferno, cada vez que você faz isso, o diabo, ele só tem que fugir de nós. Ele não tem outra saída a não ser fugir de nós, porque na nossa vida ele não tem vez mais, porque nós cremos no nosso Jesus que já derrotou ele na cruz do Calvário. Essa é a nossa certeza, essa é a nossa esperança. Amém, minha irmã? Eu espero que isso tenha enchido o seu coração de esperança, de confiança no nosso Deus. Amém? Você recebe isso? Coloca aqui, eu creio e recebo essa oração em nome de Jesus. Declare, declare, porque cada vez que nós declaramos, né, nós estamos nos submetendo ao senhorio do nosso Deus maravilhoso. Amém? Então hoje nós vamos, né, entrar no capítulo 2 de Gênesis, né? O capítulo 1, ele já nos encheu tanto, né? Ele já nos ensinou tantas coisas e agora nós vamos entrar já no capítulo 2. Nós vamos estudar 3 versículos, porque são os 3 primeiros versículos que fazem parte de uma ideia, de uma lógica, né? Que fala: assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que nele há, né? E esse foi o 7º dia. Deus abençoou o 7º dia da obra das suas mãos. E hoje nós vamos falar bastante a respeito do descanso, né? O quanto isso é importante, o quanto isso é espiritual e o quanto isso tem verdades profundas que Deus quer nos ensinar. E como também quando nós não entendemos isso, o quanto isso também nos causa prejuízos. Então, vamos ficar bastante atentas e prestar bastante atenção, porque o Senhor quer ensinar algo profundo para nós hoje. Amém? Então, hoje, né, nós vamos aqui. Deixa eu pegar aqui só o versículo inteiro, que eu desmanchei ele em frases e aí eu tô sem ele inteiro pra gente ler. Então, olha aqui, ó. Importante, minhas irmãs, vocês repetirem também o versículo, né? Para que vocês possam guardar na mente de vocês e tirar a lição que vocês aprenderam do versículo, né? Do versículo inteiro. Então, diz assim, ó, o que nós vamos estudar hoje. Assim foram concluídos o céu e a terra e tudo que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído o trabalho que realizara. Assim, nesse dia, descansou de todo o seu trabalho. Então, Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque foi nesse dia que ele descansou de todo o trabalho que ele realizou. Olha só,
esse texto de Gênesis, ele é um dos textos mais profundos e significativo da criação. Ele nos convida a meditar sobre o descanso e a celebração e a santificação do sétimo dia. Nós vamos analisar ele para que nós possamos entender melhor, né? Então, Gênesis capítulo 2, do versículo 1 ao 3, ele nos apresenta uma verdade muito profunda. Aqui nós estamos sendo informadas que Deus concluiu a sua obra criadora e ele vai lá e santifica o sétimo dia como um símbolo de descanso. Esse não é apenas um intervalo que Deus faz ou uma pausa, mas um descanso sagrado, um ato carregado de significado espiritual, físico e emocional. Preste atenção. O descanso sagrado de Deus é um símbolo, é um ato. Ele carrega significado espiritual, físico e emocional. Você já analisou a época que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo hoje uma era de extrema exaustão. O ritmo frenético das nossas vidas, as demandas incessantes e a cultura que glorifica mais a produtividade acima do propósito tem nos desconectado de um princípio divino essencial, que é o descanso. Mas hoje nós vamos entender o que significa o descanso de Deus e o que ele nos ensina sobre o nosso propósito e como essa compreensão, a compreensão dessa verdade pode transformar as disfunções mais profundas da nossa alma. Vamos lá para a primeira frase do versículo. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. Uau! Deus que criou todas as coisas, tudo no céu, tudo na terra e tudo o que há. Este verso ele declara o quê? A perfeição da criação de Deus. Tudo que ele criou estava completo, funcional e em harmonia. Na nossa vida, muitas vezes nós buscamos incessantemente preencher as lacunas, achando que algo ainda falta. Essa mentalidade nos rouba a paz. Quem aí fica pensando a todo momento, nossa, na minha vida tem lacuna, na minha vida ainda tá faltando alguma coisa. Nossa, na minha vida, não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho isso, não tenho aquilo. Quem que tem esse tipo de pensamento aí? Se você tem essa mentalidade, ela tem te roubado a paz. Mas, Angelita, como que eu posso fazer se eu penso isso? Quando nós entendemos que Deus é o Criador e provedor, nós aprendemos a confiar que Ele já proveu tudo o que nós precisamos. Então, nós não precisamos ficar ansiosas buscando. Ai, nossa, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Não. Deus, o que o Senhor já proveu para mim nessa área? O Senhor pode me revelar? O Senhor pode declarar para mim? O Senhor pode clarificar a minha mente? Porque Ele já criou, minhas irmãs, Ele já nos criou completas. O pecado, ele nos deturpou, ele desviou a nossa visão de como nós somos. Por isso que nós precisamos ir na palavra para alinhar de novo a nossa visão, o nosso pensamento, mas dentro de nós, o Senhor já nos criou perfeitas. Você tinha esse entendimento? Quem assim te escreveu? Paz do Senhor, bom dia. Fiquei muito feliz pela Lohana, glória a Deus. Eu tenho interesse também. Põe meu nome na lista, por favor. Amém pela oração. Glória a Deus, Cíntia. Amém. Ti já, se você puder, minha irmã, já coloca o nome das irmãs que quer aqui pra gente já formar a turma e formar os dias, tá bom? Então, olha só.
quando a gente entende que Deus é criador e provedor, nós aprendemos a confiar que Ele já proveu tudo o que nós precisamos. Isso nos desafia, olha só, nos desafia a abandonar a ansiedade e descansar na suficiência de Deus. Minhas irmãs, como é bom viver na dependência do Senhor. Como é bom você viver de uma forma que você mesmo está declarando ali para sua mente: eu estou fazendo tudo no tempo certo, no tempo de Deus. Eu não vou acelerar e eu não vou parar, mas eu vou viver na dependência de Deus. É o que Ele colocar no meu coração que eu vou fazer. Não o que a cultura desse tempo, não o que o molde desse tempo tem colocado na minha mente, tem colocado no meu coração. Eu vou descansar na suficiência que há em Deus. Ele é suficiente. A neurociência, ela tem estudado, né, e mostrado que, olha só, a neurociência, ela estuda o que? A nossa mente, né? E ela tem estudado sobre o descanso. E ela tem falado que momentos de descanso intencional ajuda o quê? A reorganizar as conexões cerebrais, promovendo o quê? Maior clareza mental e criatividade. O descanso, minhas irmãs, como muitos pensam, ele não é improdutivo, ele não é uma falta de produção, ele é necessário para restaurar o equilíbrio físico e emocional. Olha só, o descanso, ele não é improdutivo, mas ele é necessário para restaurar o equilíbrio físico e emocional. Ó, a nossa irmã Andréia, querida psicóloga, ela escreveu aqui para nós, Mateus 6, 25 ao 31. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo. Quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. É nessa palavra que a minha família viramos o ano neste 31/12. Serão 24 anos. Glória a Deus. Glória a Deus, minha irmã, por essa palavra. E glória a Deus por você e sua família confiar na palavra e na promessa do Senhor. Isso traz descanso. Isso traz paz, isso é realmente viver a sabedoria, né, do Senhor. Adri escreveu, bom estudo, ouvirei depois, vou precisar sair, vou trabalhar com o líder hoje. Deus abençoe. Vai com Deus, Dri, Deus abençoe seu trabalho. Então, minhas irmãs, a pergunta reflexiva para mim e para você hoje é: será que eu e você tem vivido como se precisasse
completar algo que Deus já fez por mim e por você? Quem aqui tem vivido ansiosa, não sabendo o dia de amanhã, não contemplando nem o dia de hoje e vivendo muitas vezes por algo que aconteceu lá no passado? Quem aqui está nesse estado? Quem aqui está vivendo dessa forma? Se você está vivendo dessa forma, você está vivendo num mundo de ansiedade, num mundo aonde você se atola cada vez mais. A ansiedade, minhas irmãs, ela é um buraco sem fim. Quanto mais você deixa a sua mente entrar nesse campo, mais você vai entrando num buraco sem volta. Então, o conselho de Deus para nós hoje é para que nós possamos entender que Deus, ele é o nosso criador e provedor. Guarda isso. Ele nos criou e ele também tem a provisão para tudo que nós necessitamos. E nós não estamos falando só aqui de comida, de bebida ou de vestes. Nós estamos falando da nossa provisão que nós precisamos para o físico, para o mental e espiritual. Porque quando a gente cuida só do exterior, a gente fica em déficit. Mas quando a gente começa a olhar para dentro de nós, cuidando das nossas emoções, nos alinhando à palavra de Deus e orando, nós estamos no caminho certo para desfrutar da palavra de Deus. A irmã Polônia escreveu: eu estou assim. Irmã Polônia, Deus está te dando todos os dias aqui, né, as ferramentas necessárias para que você possa sair desse estado. Mas você precisa também fazer a tua parte. Eu já vi que você está orando com a irmã Ana Maria, eu já vi que você está se posicionando, e também agora é respeitar o tempo de reconstrução, né? A gente precisa respeitar o processo. A gente aprendeu que Deus faz tudo em ciclos e processos. E o nosso encorajamento para você, minha irmã, é perseverar. Persevera aqui nos estudos para você aprender cada vez mais, identificar. Isso que você identificou é um passo importante, porque a gente só pode sair de um estado quando a gente identifica ele. E se você está nesse estado de ansiedade, está nesse estado aí de medo desse processo, saiba que o Senhor é com você. O Senhor te criou. Ele está provendo as coisas necessárias para que você saia disso. Já proveu esse grupo para você, já proveu a irmã Ana Maria para estar orando com você. Então, tudo isso já está acontecendo, um processo na sua vida, tá bom? E Deus está trabalhando o tempo todo para te restaurar. Amém, minha irmã? Obrigada pela sua participação sempre, viu? Vamos lá. A segunda frase diz assim: no sétimo dia, Deus descansou de todo o seu trabalho. O descanso de Deus não é um sinal de cansaço. Deus, ele não se cansa. Mas essa declaração aqui é um estado de celebração e contemplação do que foi feito. Ele nos ensina que o descanso é um ato de adoração. É parar para reconhecer a bondade e a suficiência de Deus. Minhas irmãs, você já percebeu que nós não paramos para contemplar e muito menos para celebrar? Nós temos casos aqui no Emagreça com a Bíblia, e o meu caso foi um deles, porque a primeira coisa, quando eu comecei a cuidar da minha alimentação, comecei a fazer o meu alimento, comecei a colocar a mesa, eu colocava a mesa para todo mundo. Eu fazia uma mesa bonita para servir a minha família, eu fazia uma mesa bonita para servir os meus convidados, mas eu não fazia uma mesa bonita para servir a mim mesma. E no primeiro dia,
quando eu comecei a estudar sobre alimentação, quando Deus me proporcionou o meu processo de reconstrução, que eu coloquei ali um suplá, eu coloquei ali um prato, eu coloquei uma faca, um talher, eu fiz uma mesa para mim. Eu me emocionei. Sabe por quê? Porque nós não paramos para celebrar. Nós não paramos para contemplar. Na verdade, nós estamos tão corridas, tão enfiada nessa cultura, nessa aceleração, que a gente, na verdade, não presta atenção nem no que a gente está comendo. E mais ainda, a gente nem sabe o que aquele alimento que a gente está comendo causa dentro de nós. Se ele está causando vida ou se ele está causando morte. Se eu e você parasse para estudar cada alimento que a gente ingere, a gente pararia de ingerir certos alimentos que nós estamos comendo imediatamente. Porque certos alimentos nos causam ansiedade, dependência. Você sabia que a farinha branca e que o açúcar, eles são mais viciantes, principalmente o açúcar. O açúcar, ele é mais viciante do que a cocaína 10 vezes. 10 vezes. E a tia me colocou uma coisa muito bem colocada aqui agora. Isso quando é alimento, né? Porque existem muito produto. Exatamente, Ti. Alimento e produto alimentício. O produto alimentício são todos os embalados. Eles são veneno para o nosso corpo. Pode colocar esse conceito aí. Os alimentos que realmente são benéficos para a nossa vida e nossa saúde são os alimentos que Deus fez. São os alimentos que você descasca. Todo alimento que você desembala, pode ter certeza que esse alimento está causando algo dentro de você e que você vai colher lá na frente, tá? Essa é a lei da semeadura. O que a gente planta, a gente colhe. Nossa, Angelita, que isso? Nossa, então pensa aí, minhas irmãs, e procura estudar, tá? Procura estudar. Olha seu prato, veja o que você tá comendo, joga lá no Google. Joga lá no Google que você vai ver. O Google, ele te informa muita coisa. E hoje a gente tem essa acessibilidade, né, de olhar. Quantas vezes a gente começa a dieta, começa uma reeducação alimentar e não consegue? Primeira coisa, não consegue, porque o próprio Jesus, ele fala, sem mim nada podeis fazer. O diferencial do Emagreça com a Bíblia é porque nós fazemos tudo na dependência de Jesus. As mulheres que vêm até esse programa, elas chegam aqui porque há uma oração, uma equipe de oração orando. Senhor, traga as mulheres a quem o Senhor quer cuidar. Traga as mulheres a quem o Senhor quer ensinar. Então, as mulheres que chegam até o programa Emagreça com a Bíblia, não é porque elas decidiram, é porque o Senhor as trouxe. É porque, e você, minha irmã, que já participou do Emagreça, que está aqui, você recebeu um presente do Senhor. Você recebeu uma resposta de oração quando você estava clamando, Senhor, eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso emagrecer, os meus índices estão alterados, eu estou já com problemas de saúde. Então, Deus respondeu a sua oração te trazendo até aqui. Amém? Então, voltando aqui. Qual que é o problema, Angelita, quando a gente não faz a celebração, quando a gente não tem o hábito da contemplação, quando a gente não tem o hábito do descanso, a gente cria um problema profundo para nós. Nós vivemos com culpa se nós descansamos. Nós acreditamos que parar é sinônimo de fraqueza. Essa mentalidade nos afasta da saúde e do equilíbrio. Se você tem uma agenda que você não tem na sua agenda escrito ali descanso, você está com esse problema profundo. Você está vivendo com culpa, você está vivendo acreditando que se você parar é porque você está fraca. Nós precisamos de descanso. Nós precisamos contemplar aquilo que nós estamos construindo. Nós precisamos celebrar.
Eu ensino para as meninas no Emagreça com a Bíblia que se elas eliminaram 100 gramas que foi na balança, elas precisam contemplar isso, elas precisam celebrar isso. Por quê? Porque isso traz outro tipo de pensamento para o nosso cérebro. O cérebro humano, ele funciona melhor em ciclos de esforço e de pausa, de celebração e contemplação. Porque se você não para você celebrar suas pequenas conquistas, você vai colocando a sua mente numa aceleração só de que você é só improdutiva. Por quê? Porque você não para olhar, para celebrar, para descansar aquilo que você já conquistou, aquilo que você já construiu. E aí se não tem o descanso não apenas ele recarrega as nossas energias, mas também ele permite a gente processar as experiências e renovar as nossas perspectivas. Qual que é a aplicação disso para mim hoje, então, Angelita? Fazer do descanso um ato espiritual. Use esses momentos de descanso para refletir sobre a fidelidade de Deus na sua vida e para relembrar o que ele já realizou na sua vida e na sua casa. Minhas irmãs, cada dia que nós acordamos é um presente de Deus. Cada dia que nós levantamos para fazer os nossos afazeres, nós estamos escrevendo a nossa história. E é nós que escrevemos a nossa história. Como que você quer escrever a sua história? Você quer escrever a sua história cheia de reclamações, cheia de derrotas, cheia de pensamentos negativos? Ou você quer escrever a sua história celebrando a vida, celebrando o dia que o Senhor te deu para viver, celebrando que você tem uma cama para dormir, celebrando que você tem um marido aí do seu lado, celebrando que você tem um filho para cuidar, celebrando que você tem um trabalho porque Deus proveu esse trabalho e através desse trabalho tem vindo a provisão do Senhor na sua vida? Ou você prefere ficar no pecado da murmuração? Aliás, quem não viu a série sobre murmuração, eu indico você ver essa série de estudo que tá ali na nossa playlist ali no YouTube. Veja o quanto a murmuração é pecado, minhas irmãs. Eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa falou para mim assim, eu fui no culto e o culto falou sobre o poder das nossas palavras. E hoje eu descobri que eu estava colhendo a morte que eu estava pedindo para Deus. Olha só, que profundo isso. Essa pessoa me falou, hoje eu fui no culto e hoje a pastora falou que a gente colhe o que a gente fala. E eu percebi que eu estava colhendo a morte que eu estava pedindo para Deus. Minhas irmãs, isso é muito sério. Muitas vezes nós profetizamos e falamos morte na nossa vida. Hoje, talvez, é um dia propício para você parar e analisar o que você está pensando, o que você está falando e como você está se comportando. Use o descanso como um ato espiritual para você analisar o que você está plantando. Se você não está gostando da tua colheita, você precisa mudar as sementes. Mas que semente é essa, Angelita? As sementes são as nossas palavras. Toda palavra, ela gera fruto. Então, o que você está falando, o que você está pensando e como você está se comportando, está gerando os seus frutos. Então, hoje é dia de você usar o descanso para você fazer uma análise muito profunda e interna de tudo que você está colhendo. Muda as sementes para o ano de 2025 e você vai ver a colheita abundante que você vai colher. Então, faça hoje do descanso um ato espiritual. Use momentos para refletir sobre a fidelidade de Deus e relembrar o que ele já realizou na sua vida. A pergunta para hoje
para mim e para sua vida é: o descanso tem sido parte do meu culto e do seu culto a Deus? Ou eu e você estamos vendo apenas como uma pausa para recomeçar a correria? Hoje, o descanso passa a ter outro sentido para mim e para você. O descanso é parte do nosso culto a Deus. O descanso é parte da nossa reflexão sobre os nossos pensamentos, nossas atitudes e nossas ações. Amém? Falou com você? Quem que tá aí na correria? Quem que não sabia que o descanso é parte do nosso culto a Deus? O descanso é para recarregarmos, para organizarmos a nossa mente. Quem aí não tem na sua agenda assim escrito: descanso, parte do meu culto? Se não tinha até hoje, a partir de hoje precisa ter na sua agenda. Angelita, quanto tempo? Todos os dias. Você precisa ter um tempo de descanso. Angelita, mas na minha agenda não cabe. Então, minha irmã, comece a refazer a sua agenda, porque o descanso, ele faz parte do seu culto diário ao Senhor. Amém? Terceiro e último ponto que a gente vai partir aqui para já conclusão. Deus abençoou e santificou o sétimo dia, verso 3. Santificar o sétimo dia é separar um tempo para o propósito divino. Esse princípio, ele é um lembrete de que o nosso valor não está naquilo que fazemos, mas em quem somos em Deus. Vou repetir. Esse princípio de separar um tempo de descanso para o propósito divino, esse princípio ele é um lembrete de que o nosso valor não está naquilo que fazemos, mas em quem somos em Deus. Qual que é o problema se a gente não entende isso? Muitas disfunções emocionais vêm da nossa tendência de definir o nosso valor pelas nossas conquistas. Quando nós nos desconectamos do descanso ordenado por Deus, nos tornamos escravos do desempenho. Minhas irmãs, olha como isso é forte. Eu vou repetir. Muitas disfunções emocionais vêm da nossa tendência de definir o nosso valor pelas nossas conquistas. Eu só valho aquilo que eu conquisto. Então, quando nós estamos sacrificando o sétimo dia, de separar esse tempo na presença de Deus, nesse propósito divino do descanso, a nossa tendência é definir os nossos valores pela nossa conquista. E quando nós nos desconectamos do descanso que Deus ordenou, nos tornamos escravas do desempenho. A neurociência também tem estudado isso, né? Que a prática do descanso consciente não é um descanso inconsciente. Não é deitar lá numa cama e ficar só dormindo. Não é isso. Isso também é necessário. Mas o descanso consciente, ele ajuda a reduzir os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, e aumenta a conexão com valores internos. Espiritualmente falando, nos reconecta com a verdade de que somos amadas e somos aceitas por Deus. Qual que é a aplicação prática, Angelita? Separe um dia, pelo menos na semana, para honrar a Deus. Não apenas com atos religiosos, mas com um descanso intencional, celebrando a sua obra em sua vida e lembrando que Ele é fonte de tudo. Amém? Qual que é a pergunta para mim e para você hoje? O nosso ritmo de vida. O que o nosso ritmo de vida
revela sobre nossa confiança em Deus? O que nosso ritmo de vida revela sobre nossa confiança em Deus? Minhas queridas irmãs e embaixadoras de Cristo, nós concluímos que o descanso que Deus instituiu no 7º dia não é apenas um princípio, mas ele é um presente. Ele nos ensina que podemos confiar plenamente em sua provisão e celebrar a sua obra em nossas vidas. Quando nós negligenciamos o descanso, nos afastamos do propósito original de Deus e nos tornamos vulneráveis à exaustão, ao desânimo e à confusão sobre quem nós somos. Hoje eu quero lançar um desafio para mim e para você, a restaurar o descanso como parte do nosso relacionamento com Deus. Faça do descanso um ato de adoração, um momento de contemplação e celebração. E lembre-se, o verdadeiro descanso não é apenas físico, mas também mental e espiritual. Ele é encontrado somente em Cristo, que disse: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso." Que nós possamos, como Deus, olhar para nossas vidas e dizer: "E viu Deus que era muito bom." E que aprendamos a descansar nele, confiando que sua obra em nós está sendo completada para a sua glória. Glória a Deus. E agora eu quero falar com você aqui que chegou do YouTube, que Deus está te trazendo para assistir, para ver essa mensagem. Se você chegou até aqui e você tem tido uma vida corrida, uma vida que realmente não tem glorificado ao Senhor, uma vida que está acelerada, que você não consegue mais nem contemplar nada. Você só consegue ver a correria, você só consegue ver o estresse que você está, você só consegue ver a escuridão que você está. Mas hoje o Senhor quer organizar a sua vida. Hoje o Senhor quer colocar um conceito espiritual. Ele quer que você entenda o descanso como parte do seu culto a Deus, para você analisar a sua vida, analisar os seus pensamentos, o seu comportamento, analisar ali tudo que Deus tem feito já na sua vida e você não tem sido grato. Então, se você deseja hoje que Deus organize sua vida, eu quero te convidar a chamar Jesus para morar na sua vida, a chamar Jesus para ser o Senhor e Salvador da sua vida, da sua casa, da sua família, a ser o Senhor e Salvador, a resgatar de novo a paz, a resgatar de novo o descanso dentro da sua vida. E se você deseja fazer essa oração, que você fale agora: Senhor Jesus, fala de todo o coração para Deus, não para mim aqui e nem para ninguém, mas para Deus. Fale para Deus: Deus, eu quero aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero que o Senhor coloque o descanso como parte do meu culto ao Senhor. Eu quero que esse descanso seja um momento onde eu avalio a minha vida, aonde eu avalio meus pensamentos, meus comportamentos, aonde eu avalio o que eu estou falando, aonde haja arrependimento, aonde o seu Espírito Santo venha me fazer entender o meu comportamento, o meu entendimento e entender as sementes que eu estou lançando. Entender aquilo que eu estou colhendo é apenas fruto do que eu tenho lançado. E se você fez essa oração, coloque aqui para mim nos comentários, para que nós continuemos orando por você. E se você fez essa oração, seja bem-vindo à família de Cristo. Agora você pertence ao Senhor. Agora o Senhor está no comando e na gestão da sua vida. Amém? Amém, minhas irmãs? Eu vou ler aqui alguns comentários. Olha, temos testemunho aqui. Testemunho.
Testemunho da Lô. Vou ler. Então, vamos aqui, ó. A Tia me comentou: o estudo sobre murmuração mudou muita coisa na minha vida. Eu sentia um certo desconforto ao descansar, pensando que estava sendo improdutiva. A partir de hoje, vou apreciar essa bênção que Deus nos concede. Glória a Deus, Ti. André escreveu: aprendi nos estudos que o descanso é bíblico. Deus descansou. Peço sabedoria para Deus me organizar, planejar. Comecei a me colocar horário para tudo, estudo, família e oração. Glória a Deus, Andréia. Deus abençoe, minha irmã. A Cíntia, vou ter que ouvir o restante mais tarde. Um dia abençoado para todos nós. Amém, Cíntia. E eu vou ler aqui o testemunho da Lô. Nossa, ela escreveu bastante. Ela escreveu bastante. Vamos ler aqui. Boa noite, embaixadoras, tudo bem? Vim aqui deixar o meu testemunho para vocês. Bom, desde o começo do ano, o inimigo tem tentado contra a minha vida. Em março, eu tive uma luxação no joelho, onde fiquei um mês quase sem conseguir andar. Graças a Deus, não precisei de cirurgia. Meu Deus. Tô lendo aqui seu testemunho. Graças a Deus, não precisei de cirurgia. Alguns meses depois, tive uma dor muito forte na barriga, vomitando e tendo muita diarreia. Onde precisei ficar internada 3 dias, onde nem as medicações cessavam a minha dor. Era uma atrás da outra na veia e não passava a dor. Onde entraram com antibióticos e começou a atacar mais ainda o meu estômago. Mas graças a Deus a dor passou, pois era insuportável. Parecia que algo estava me comendo por dentro. E agora, no mês passado, tive esse acontecimento do assalto. Bom, isso para mim foi que me desabou e eu pensei em desistir. O inimigo tentou inúmeras vezes afastar Deus e quase conseguiu. Eu não sentia vontade de orar, sentia raiva, não fui mais aos cultos. Minha vontade era que Deus me levasse. E por inúmeras vezes eu pedi isso, que o Senhor me perdoe por isso. Minha mãe sempre em oração por mim, sempre me ligando e falando de Deus, e eu sempre resistindo. Passei dias em um quarto escuro, comecei a tomar remédios para me acalmar e para poder dormir. Quando eu decidi começar a tentar orar, onde eu comecei na quinta-feira, e eu só conseguia chorar, e Deus me revelou algumas coisas para quebrar na minha vida. E na sexta-feira eu orei mais uma vez. E na sexta eu tive outra notícia que me deixou bem triste. Mas continuei em oração. Orei no sábado e no domingo veio o desânimo. A tristeza e o inimigo jogando dardos na minha mente. Iria ter o culto de Santa Ceia às 19 e eu não ia. Comecei a lutar com minha mente e mandei mensagem para minha sogra ir comigo e ela foi. E para a honra e glória do Senhor, a palavra falou comigo, falou muito sobre a palavra, o que profetizamos em nossas vidas. E isso veio à minha mente às vezes que pedi para Deus me levar. E eu estava vivendo a morte que eu mesma pedi. O pastor fez uma oração quebrando e cancelando toda palavra contrária que já teríamos lançado. E para que o Espírito Santo nos incomodasse quando fôssemos profetizar algo ruim em nossas vidas e na hora nós já cancelarmos isso e profetizarmos bênção. Hoje eu acordei disposta e 2 vezes no dia o Espírito Santo me incomodou, onde eu estava profetizando coisas que não eram boas. Imediatamente eu orei quebrando essas palavras e profetizando bênção. Hoje, quase um mês após do que aconteceu, eu estou a viajar novamente. E quero primeiro agradecer a Deus por ter me resgatado, de onde eu achei que não sairia mais. Quero muito agradecer a todas vocês pelas orações, pela ajuda com a rifa e pela minha mãe que nunca soltou a minha mão e nunca me desamparou, pelo meu esposo que esteve ao meu lado o tempo todo e está indo comigo.
Obrigada por não me deixar um sonho e que eu mais gosto de fazer. E o que eu quero dizer com tudo isso? Quando tudo aconteceu, eu estava bem com minha família, com meu esposo, com meu filho, estava tudo bem na minha vida profissional, estava tudo ótimo, mas eu senti uma tristeza e uma angústia muito grande, e isso era a falta de Deus, pois eu estava totalmente afastada. E com tudo isso, eu pude ver o amor e o cuidado de Deus comigo. Glória a Deus. Hoje eu estou há 2 dias sem tomar o remédio para dormir e creio que não irei tomar mais, pois Deus já me curou. Glória a Deus. Hoje eu oro e peço a Deus que me fortaleça na palavra a cada dia e não me deixe desviar mais dos caminhos dele, pois a vida sem ele é muito triste e a cada dia vai me curando mais. Fica aqui a minha eterna gratidão. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. A Tia M também escreveu, louvado seja Deus por esse testemunho maravilhoso, que Deus continue te abençoando. Filha, esse foi o melhor presente que eu recebi na minha vida. É ter você aos pés do Senhor. É ter o Davi aos pés do Senhor. É ter o Guilherme, meu genro, aos pés do Senhor. É ter a nossa família, meu esposo, nossas filhas, a Carol, a Andressa, Flávio, Regina, Rebeca, Iago, Michele, Camila, o Henrique, o Chicão, o Serginho, a Nayara, o Lucas, a Camila, Juvenes, Rosa, Ney, todos da nossa família, todas as minhas tias, meus tios, minhas primas, meus primos, todos. Minha oração, minha minha luta, eu me colocar na brecha é pela salvação da minha família e para que a minha família esteja rendidos ao Senhor. Isso foi uma vitória. E agora eu acredito que eu e você vamos lutar pela nossa família em oração. Tá aqui também a Bruninha, né? Oro sempre pela minha família, meu pai, minha mãe, meu irmão, meus irmãos, meus sobrinhos. Hoje ainda, na minha oração das 5 horas da manhã, eu estava mencionando todos os nomes da minha família, pedindo ao Senhor que os resgate, pedindo ao Senhor que os faça se relacionar com Ele, que Ele se revele. E hoje eu já tive aqui uma resposta de oração, onde Deus se revelou para você. E isso só pode acontecer espiritualmente. Não é, minhas irmãs, como quando a gente quer. As coisas do Senhor, elas acontecem espiritualmente. Não é quando a gente quer que aconteça, mas sim quando a gente se rende, quando a gente clama, quando a gente realmente quebranta o nosso coração ali na presença de Deus. E o Senhor, ele fala que ele não resiste a um coração quebrantado. Filha, Deus, ele se aproximou de você quando no primeiro dia da sua oração você só conseguia chorar. Porque isso foi o que Deus precisava para ele se aproximar a você. É um coração rendido, um coração quebrantado, um coração que assume ali que ele não consegue fazer nada mais por conta própria. Mas quando a gente fala, Senhor, por minhas mãos eu não sei e não consigo fazer mais nada. Mas agora, a partir de agora, eu coloco a minha vida na sua dependência. E filha, mais uma vez, eu quero aqui relembrar a promessa que Deus colocou na minha vida, no meu processo de oração, quando tudo estava acontecendo na sua vida. Ele me disse que você terá a porção dobrada de tudo que ele me deu. Então você recebe hoje porção dobrada. A partir de hoje, você vai ser uma embaixadora, representante do reino de Deus e tudo ao seu redor vai ser impactado pela sua vida de oração e sua vida de estudo da palavra de Deus. Em nome de Jesus, a partir de hoje é nova vida na sua vida. Amém? Recebe essa promessa, continua firme nos caminhos do Senhor. E Ele é que te dá a vitória. Sem Ele, entenda que nada você vai poder fazer. Mas com Ele, você recebe a promessa de que você é o marco da transformação e a cura de toda a sua família, a partir da sua geração. Amém?
Embaixadoras, estou muito feliz. Nós recebemos presentes do Senhor aqui hoje. Envie, depois eu vou postar aqui. Envie essa mensagem para alguém que está trabalhando muito, que não tem o descanso. Vamos abençoar vidas com o nosso estudo. Vamos abençoar vidas. Vamos abençoar gerações. Que Deus abençoe sua vida. Filha, vai com Deus para São Paulo, faça suas compras na dependência do Senhor, que o Senhor os abençoe, os guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre vocês e dê paz a vocês. Estendo essa bênção a todas nós que estamos aqui, que Deus abençoe nosso dia aqui no Japão, abençoe a noite de vocês aí no Brasil. E minhas irmãs, ainda se vocês não têm o seu horário fixo ali de oração, a lista está aqui fixada. Coloque ali o seu horário de oração, porque o Senhor, Ele honra aqueles que estudam a sua palavra, alinham os seus pensamentos à palavra e oram. Nós não podemos viver sem estudar a palavra e sem oração. Uma vida sem essas duas práticas, sem esses dois princípios, é uma vida infrutífera, é uma vida triste, é uma vida que não desfruta da abundância que Deus tem para nós. Amém? Fica aqui a nossa sugestão e as nossas dicas para que o Senhor continue nos abençoando. Um beijo para vocês, podem sair e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe.